Alô, pessoas, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de volta neste canal e eu preciso conversar com vocês. Na verdade, eu tô aqui animada começando o vídeo, mas o papo é bem sério. Eu preciso ter uma conversa com vocês e, como vocês podem perceber, eu sumi deste canal e eu quero ser bem sincera com vocês. É muito difícil cuidar de 3 redes sociais sozinha, sendo mãe, dona de casa, e ainda sendo mãe solo, né? E ainda servindo na igreja e tendo tantas outras tarefas. Nós que somos mulheres, nós queremos ser excelente em tudo que nós fazemos, né? Então, quando a gente é amiga, a gente quer ser uma boa amiga. Quando a gente é mãe, a gente quer ser uma boa mãe. Quando a gente é, sabe, filho, a gente quer ser uma... Enfim. E aí a gente tem que dividir o corpo em várias demandas. E muitas vezes algumas demandas não ficam 100%. Então, tipo assim, o YouTube, por ser uma rede social... Na verdade, é a rede social que eu mais gosto, porque eu gosto de falar. Eu falo bastante. Eu amo falar. Só que é a rede social onde eu tenho menos audiência. Então, quando a gente fala só com o celular e a gente não tem nenhum retorno do que a gente tá falando, e a gente fica meio, assim, sem aquele feedback, a gente acaba desanimando, né? Sendo frustrado. Eu fiquei muito frustrada com todo o meu trabalho, na verdade, com as redes sociais, porque eu tô tentando levar, na verdade, eu tô levando isso a sério, então muitas vezes eu roteirizo, eu edito um vídeo, demoro muito tempo pra terminar ali a elaboração de um vídeo, e quando eu posto, muitas vezes não tem, tipo, engajamento nenhum, ou visualização, esse vídeo não vai, ele fica flopado ali, e isso traz uma certa frustração. Então esse foi um dos motivos pelo qual eu acabei parando novamente com o YouTube, apesar de ser a rede social que eu mais amo usar, porque aqui nos permite ter conversas mais profundas e mais extensas, e as pessoas que vêm até o YouTube, elas estão buscando um conteúdo mais denso, e eu sou uma pessoa que eu amo ter conversas profundas, sabe? Então, só que hoje, especificamente, eu pensei que eu precisava vir até aqui, eu queria muito vir até aqui, porque eu tenho o YouTube, eu tenho, na verdade, as redes sociais como meu melhor amigo, pelo fato de, não por ser uma pessoa viciada nisso, ou ficar extremamente consumindo isso, mas por conseguir me expressar sem medo, por conseguir colocar pra fora coisas que eu não colocaria com algumas pessoas, sabe? E também pelo fato de ser uma pessoa que não tem tantos amigos, vamos dizer assim. Tenho dificuldade de confiar nas pessoas, enfim. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tá muito forte aqui dentro de mim, que é paternidade e as consequências da falta de paternidade, da ausência de um pai na minha vida. Eu sempre tive na minha cabeça que paternidade, que o meu pai, na verdade, não fazia diferença nenhuma na minha vida. Vamos dizer assim, ele nunca me procurou desde criança, assim, eram poucas as vezes que ele vinha falar comigo, que ele vinha atrás de mim, e todas as vezes que eu recorri a ele, que eu precisei dele, muitas vezes ele não tava ali pra ser aquele alicerce, ser aquela base pra mim. Então, eu criei na minha mente como se fosse uma forma de conviver com essa situação de forma mais leve. O que eu sempre falei pra mim mesma? Que tá tudo bem. Ele tá lá vivendo a vida dele, que ele fez o que ele pôde dentro da circunstância dele, que ele não tinha nada melhor pra me oferecer, então foi por isso que ele foi ausente. E eu sempre criei esse negócio, tipo assim, de ser bem resolvida quanto a isso, e tipo assim, defender ele, no sentido de eu nunca culpei ele, ou trouxe pra mim esse sentimento de ai, meu pai foi ausente, ai, meu pai... Eu nunca tive isso, assim, tipo, de me vitimizar ou de se inferiorizar pela questão da falta de paternidade. Então, pra mim sempre foi muito de boa lidar com isso. Mas ontem foi Dia dos Pais e teve um culto lá na igreja que falava só sobre paternidade e eu chorava o tempo todo. E muitas das vezes eu não entendia por que eu estava chorando. E esse motivo da gente, esse negócio da gente, vamos dizer assim, neutralizar algo, como se fosse uma barreira protetiva para não sentir dor. É como se fosse uma fuga do nosso consciente, daquele sentimento que tá guardado lá no inconsciente. Essa forma da gente fingir que tá tudo bem.
sabe? Tipo, é como se a gente criasse uma capa protetora pra algo que tá errado, mas que a gente não quer enxergar que tá errado, sabe? É algo nesse sentido, porque conscientemente a gente cria coisas pra conviver bem com isso, mas inconscientemente essa coisa ainda tá ali. E eu comecei a pensar naquele culto de ontem, como seria a Bruna hoje se eu tivesse crescido com um pai presente? E essa pergunta, ela começou a arder no meu coração, pelo fato de que eu comecei a pensar como seria a minha identidade hoje se eu tivesse um pai. E me fez refletir como eu fui toda a minha vida toda impulsiva, como eu fui a minha vida toda carente, como eu fui a minha vida toda uma pessoa frágil e descontrolada emocionalmente, e o quanto isso tem ligação com a falta de paternidade, sabe? Com a ausência do meu pai. Antes de eu me converter, vai fazer 4 anos que eu tô num processo, vamos dizer assim, de desintoxicação do mundo. Mas antes de eu me converter, eu buscava muito uma figura masculina na minha vida. Eu buscava muito afeto, eu buscava muita atenção, eu tinha muita necessidade de atenção, muita necessidade de aprovação, porque eu não tive essa aprovação e essa atenção dentro de casa. Então, o meu senso de segurança, ele é destruído. É como se eu não tivesse esse senso de proteção, porque eu nunca tive um protetor dentro de casa. Então, é como se isso criasse um buraco dentro de mim de falta. Falta em todos os aspectos. Falta da provisão dentro do meu lar, falta do amor dentro da minha casa, falta... Claro que aqui eu estou falando especificamente da paternidade. Por quê? Porque eu sinto que, apesar da minha mãe não ter sido presente, ela ainda foi mais presente, mas assim, é algo que eu já me liguei antes da falta de maternidade pelo fato de que foi uma coisa que me feriu muito mais expostamente. Então, assim, eu já comecei a tratar muito antes. Só que a falta de paternidade era algo que eu não ligava. Eu pensava, ai, tá nem aí, se ele não se importa, eu também não me importo e tá tudo bem, ele vive a vida dele lá. Mas a minha mãe não, entendeu? Então é uma coisa que eu já entrei no processo de cura há muito tempo. Mas a paternidade foi o que me atingiu muito mais, o que causou consequências bem piores na minha vida, e eu não estava percebendo por ter criado essa capa, essa casca protetora, essa casca essa máscara de fingimento, de fingir que tá tudo bem, de achar que tá tudo bem, e na verdade não tá tudo bem. Pelo fato de que realmente eu acredito que a minha personalidade poderia ser totalmente diferente hoje em dia se eu tivesse tido um pai presente dentro de casa. Eu poderia ser uma pessoa muito mais segura de mim mesma. Eu poderia ser uma pessoa que não é carente, que não fica buscando afetos masculinos o tempo todo, por conta do que a gente, quando é mulher, a gente busca em homens uma figura masculina por falta do pai. Porque a gente quer segurança, porque a gente quer a sensação de segurança, a gente quer uma sensação de que tem alguém cuidando da gente, que tem alguém provendo as coisas que faltam, às vezes, dentro de casa. A gente quer ter essa sensação de cuidado, de amor, e tudo isso, quando a gente não tem, quando criança, a gente começa a buscar incessantemente, porque, de alguma forma, aquilo ali faz falta, sabe? E eu pensei muito sobre isso, e tipo assim, cara, eu chorei demais ontem, pensando sobre isso. Foi algo que o Senhor, é como se o Senhor tivesse tirado uma casquinha, sabe? Da ferida, assim, que não é uma ferida cicatrizada, é uma ferida que tá aberta e tá exposta. Nesse momento ela tá exposta, e eu precisava falar sobre isso, tanto pra encontrar a solução, a cura, de certa forma, quanto pra desabafar, e quanto pra alertar outras pessoas de que parece que não faz diferença ter um pai ausente e que tá tudo bem, ou que não sei o que, mas que esse pensamento de que está tudo bem, que não tem problema, e que eu me dou super bem com isso, que eu sou bem resolvida, esse pensamento é uma máscara que a gente cria para se proteger e não sentir a falta que faz um pai. E que a gente precisa tirar essa máscara, tirar essa casquinha dessa ferida, sentir essa dor para ser curada, para receber a cura e para receber também a paternidade de Deus, porque a gente tem às vezes dificuldade de receber a paternidade de Deus pelo fato da gente não
ter tido um bom relacionamento com o nosso pai, a gente não ter tido uma referência paterna enquanto vida terrena, enquanto aqui nessa terra. E eu precisei descobrir isso, e ontem foi um dia pra mim descobrir isso, e eu vim aqui só conversar e desabafar, porque 3 minutos de vídeo não dá pra expressar tudo que essa complexidade envolve, sabe? É muito além. E isso causa consequências sérias no nosso dia. Tanto um bloqueio de paternidade com o próprio Deus, de você não conseguir acessar a paternidade de Deus, quanto você ficar por toda a sua vida buscando afetos. Você acaba se tornando uma pessoa carente. Você quer o tempo todo um relacionamento, achando que isso vai salvar a sua vida, que é isso que vai mudar a tua vida, que é como se a gente depositasse em um relacionamento, em um homem, eu falando com uma mulher, ou até um homem para uma mulher, é como se a gente depositasse em um relacionamento a esperança de que nossa vida vai ser melhor, de que esse buraco vai ser preenchido, de que essa falta vai ser suprida, sabe? E um relacionamento não pode ocupar esse lugar, porque ninguém é capaz de nos fazer feliz nessa terra. Nem a pessoa que mais ama a gente vai conseguir suprir essa falta aqui, esse buraco aqui. A única pessoa que tem esse poder e essa capacidade é Jesus Cristo, é o único, porque Ele entende todas as nossas dores, Ele foi capaz de morrer por nós, Ele, entendeu? Nos deu a filiatura, Ele, com o seu sangue, nos adotou como filhos de Deus. E hoje nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus, porque todos aqueles quantos receberam e creram são feitos filhos de Deus, são chamados filhos de Deus. E nós temos um Espírito, através da morte de Jesus Cristo, que clama Abba, Pai. E nós temos um Pai presente, que é provedor, que não vai deixar faltar nada, que vai cuidar de nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos acessar esse cuidado, nós não conseguimos receber esse amor, nós não conseguimos receber essas provisões, nós não conseguimos acessar os milagres sobrenaturais dentro do nosso lar, porque a nossa imagem de um pai é destruída. Está destruída. E Deus precisa curar isso para depois Ele conseguir, sabe, materializar sonhos em nossas vidas. Como que Deus vai materializar um sonho na sua vida se você tem um buraco e tudo que Ele coloca nas suas mãos escorre por entre os seus dedos, sabe? E eu falo isso como quem tá falando para mim mesma. Porque é muito difícil você ser uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente, você ser uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, que vive fugindo das suas emoções, buscando fugas, buscando coisas para saciar aquela dor, aquele momento, sabe? Sempre que eu tô irada, irritada, eu quero comer compulsivamente, eu quero chorar, e eu fico irada, eu fico descontrolada, e eu fico com raiva das coisas e de tudo, e tudo isso por causa de um buraco de paternidade, por causa da falta que fez um pai dentro do meu lar. Não só o pai, mas uma mãe também, e querendo ou não, por mais que eu já perdoei ela, as consequências ficam, sabe? Por mais que eu já perdoei o meu pai, as consequências ficam. O abandono materno, o abandono paterno, sempre vai trazer esse sentimento de que você tá sozinho, de que você não é amado, de que você não é pertencente nos lugares que você está, que você não se sente pertencente, como se as pessoas te devessem uma atenção e como se as pessoas não tivessem nem aí pra você. E esse sentimento de não pertencimento é por conta da falta do amor que você não teve, às vezes, dentro de casa, sabe? E é muito duro você enxergar isso, é muito difícil, porque você entende que chega um certo ponto na sua vida que você é o responsável pela sua casa e que você precisa ser um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus te confia, das coisas que você tem na sua mão, e você não tem controle emocional para administrar nada do que Deus coloca nas suas mãos, e isso é horrível demais, porque tem uma vida dependendo de mim, porque tem, enfim, N coisas em jogo, e se eu caio, tudo cai. Então, quando você erra, o senso de culpa e de frustração é muito maior, né?
Eu tô falando isso como quem tá desabafando, como quem tá conversando com uma amiga, porque eu tenho pra mim que eu não preciso criar uma imagem perfeita de uma pessoa que é super bem resolvida com tudo, que tá tudo perfeito, não, porque eu estou num processo de construção e eu compartilho isso nas minhas redes sociais, eu compartilho isso aqui, e talvez seja justamente esse o motivo disso ainda não ter dado certo, porque eu não estou com as minhas bases ainda bem fortes, sabe? Eu ainda preciso ser curada para que o Senhor consiga colocar certas responsabilidades na minha mão, porque se Ele colocar alguma responsabilidade nas minhas mãos agora, eu talvez não daria conta de cuidar disso, sabe? E eu entendo o Senhor, eu entendo o processo, mas continua doendo. Mas eu tenho que passar por isso. E sabe um conselho que eu posso dar em meio à dor? Porque eu busco tentar, mesmo em meio a dias difíceis, ser luz, sabe? Buscar a lição por trás, a solução por trás e ver de fato como isso coopera para o meu bem, sabe? Mas sabe o que eu posso te dar como conselho? Não fuja dessa dor, não fuja desse tratar de Deus, desse curar de Deus. Não fuja disso. Não se revolte contra isso. Quando eu falo fugir, não se revolte contra isso. Não saia desse lugar de alguma forma, sabe? Eu estou aqui nessa casa, Deus me colocou aqui para morar nessa cidade. E Ele não quer que eu saia dessa cidade. E Ele não quer que eu saia da igreja que eu estou. Ele não quer, sabe? Ele preparou isso para mim nesse momento da minha vida. E se eu sair, eu vou estar fugindo, sabe? E a fuga não vai resolver. Sabe? A ferida vai continuar ali e vai ir comigo pro outro lugar que eu estiver. E quando eu estiver naquele outro lugar, aquela ferida vai doer de novo, porque ela vai precisar ser curada. Então, não importa onde você esteja, o que Deus quer fazer na sua vida independe do lugar que você está. Mas Ele precisa te curar para Ele poder liberar as bênçãos dele sobre a sua vida, e Ele vai liberar e Ele vai te curar. Mas você precisa permanecer fiel, permanecer aonde Ele te colocou e aceitar esse processo doloroso, se responsabilizar também pelos seus problemas, mas sem se culpar o tempo todo por isso, porque isso é uma coisa que eu faço muito. Eu erro muito nesse processo, eu falho muito nesse processo, porque eu sou muito descontrolada emocionalmente, mas eu aceito. E aí, às vezes, eu me culpo muito também, mas a culpa, ela não provém de Deus. O perdão, sim, sabe? E receba o perdão do Pai. No meio dos processos doloridos, receba o perdão, o amor, o cuidado de Deus. E entenda que Ele é teu Pai, que mesmo você errando, Ele vai continuar ali. Entende? Porque pode um pai, uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus nunca se esquece, nunca se esquece. Ele não muda, nunca. O mesmo tanto de amor, a mesma quantia de amor que Ele te concedeu quando Ele te recebeu pela primeira vez, Ele tem hoje para te dar novamente, no meio do processo, sabe? Ele tem para te dar a cada dia, quando o sol nasce de novo, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, se você errou, se você pecou, receba o perdão de Deus novamente e a paternidade dele, porque um pai não rejeita seu filho porque ele erra, mas ele ensina o seu filho e corrige novamente o caminho. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, entende? E eu espero do fundo do meu coração que, por mais doloroso que está sendo para mim fazer esse vídeo, ele possa ter sido luz para você, ele possa ter sido um canal de bênção para você, porque a minha intenção com as minhas redes sociais não é disseminar ódio da minha família ou de tudo que eu já vivi, não. É pegar de toda a dor que eu já vivi e transformar ela em cura e transbordar ela na sua vida de alguma forma. E é isso, o vídeo de hoje era esse assunto mais pesado, pesei o clima talvez, mas você que tem um pai, feliz Dia dos Pais. Você que tem um pai presente, feliz Dia dos Pais para você. Sinta-se privilegiado, sinta-se amado por Deus e agradeça a Deus por isso, por você ter esse pai presente.
E você que não tem um pai, receba a paternidade de Deus, receba o perdão de Deus mais um dia, receba a cura de Deus em nome de Jesus e que esse bálsamo de cura ele possa escorrer de mim aqui agora nesse momento e chegar aí na sua casa em nome de Jesus. E que de alguma forma esse vídeo possa ser levado para mais pessoas. E se você chegou até aqui e puder colaborar com esta missão de ser luz, mesmo em meio ao caos, deixa seu like. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Tchau! Tchau!